pessoal, bem-vindos a essa videoaula, onde apresentaremos mais um algoritmo. Bom pessoal, bem-vindos a essa videoaula, onde apresentaremos a estrutura de repetição repita AT. Veja a sintaxe. Repita, veja que não tem condição nenhuma a ser testada aqui, repita simplesmente. Aqui vem a sequência de comandos, até que uma determinada condição aconteça. Veja, a condição é testada no final do comando. Então, tem uma série de comandos, aqui uma série de instruções aqui, entre o repita e o até, que serão executadas e logo após será testada a condição. Se essa condição for falsa, pessoal, agora se a condição for falsa, eu volto, ao contrário dos outros comandos. Se essa condição for verdadeira, eu saio fora do repita. Então, eu vou repetir até que uma determinada condição seja verdadeira. Vamos ao exemplo. Um trecho de programa apenas. E começando com o valor 1. Nesse caso, nessa estrutura, eu tenho que inicializar o contador e tenho que incrementar o contador, ao contrário do comando parafaz. Não precisa disso no comando parafaz, mas no repita sim. Veja, e começou com 1, repita. Aí eu tenho dois comandos quaisquer aqui, comandos apenas didáticos. Pedi para escrever o valor de i e igual o valor de i. Então i a primeira vez está valendo 1, aqui vai sair 1, vai sair i igual a 1. Depois eu estou passando o valor de i para 2, olha, i recebe o que tinha antes em i, que é 1 mais 1, 2. Então 2 é atribuído a i. Vou repetir isso até que i seja maior que 3. Bom, 2 é maior que 3? Não, aí ele volta. Ele volta para o repita, faz tudo de novo, escreve o valor de i, incrementa o valor de i e passa para 3. 3 é maior que 3? Não, ele volta, escreve o valor de i, incrementa i e passa para 4. Ah, i é maior que 4? É, aí ele sai fora. Vamos ao exercício. Fazer um algoritmo que leia as alturas de 30 atletas de basquete de um determinado clube. Calcular e imprimir a quantidade de atletas com altura inferior a 1,80 m. Então, analisando aqui o enunciado, quais são os dados do problema? Nós temos que ler as alturas de 30 atletas. Então, a altura é a variável que nós vamos ter que criar. Pede para fazer o quê? Para calcular e imprimir quantos atletas têm altura inferior a 1,80 m. Então tem uma outra variável aí que vamos ter que criar para contar quantas atletas têm altura inferior a 1,80 m. Vamos ao exercício. Então nós criamos um contador, um conte, para contar quantas atletas têm altura inferior a 1,80 m. Esse i é a variável contadora geral, vai contar quantas atletas tem. E altura para a altura de cada atleta. Vamos pedir então para inicializar, vamos inicializar as variáveis. Veja, a variável i começa com 1, porque vai contar de 1 até 30. O contador de pessoas com altura inferior a 1,80 m, 0, porque eu não contei ninguém ainda. Em seguida, vamos entrar no comando repita até. Vamos repetir quantas vezes? 30 vezes. Então será repita até i maior que 30. Enquanto i for menor ou igual a 30, nós vamos fazer. O que a gente faz é com a condição, no caso do repita, falsa. Vejam só, primeira coisa, vamos pedir para entrar com a altura do atleta. Então leia a altura. Logo depois, vamos testar essa altura. Se a altura for menor do que 1,80 m, é pedir o enunciado do problema, então eu vou contar. O contador recebe o que tinha antes, não tinha contado ninguém aí, 0. Mais 1. 0 mais 1, 1. 1 é atribuído à fonte. Então, se a altura for menor do que 1,80 m, eu vou começar a contar com essa fórmula. Logo depois, não pode esquecer de jeito nenhum, nós temos que incrementar esse contador i. Esse i aqui, ó, que é o contador de atletas. E depois testar a condição. Nós vamos repetir até i ser maior que 30. Veja, o i agora passou para 2. 2 é maior que 30?
Não, aí ele volta. Ele faz enquanto a condição for falsa. Vai fazer isso 30 vezes. Na hora que chegar no 31 maior que 30, aí ele sai fora. Sai fora e faz o quê? Ele escreve na tela a quantidade de atletas com altura inferior a 1,80 m. Nesse caso, colocou uma mensagem que está entre aspas, tudo isso aqui, depois a vírgula, e aí a variável que realmente interessa, a variável onde nós fizemos o cálculo, que é a variável conte. E aí termina o problema.